Então abra a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 21, do 28 ao 32. Eu sei que Deus já está falando conosco desde a hora que a gente entrou. Mas o texto hoje é esse. Mateus 21, do 28 ao 32. A conhecida parábola dos dois filhos. Amém? Senhor, em nome de Jesus, vem falar conosco, continua a falar conosco pela Tua palavra. Abre o nosso entendimento, guarda a nossa mente, não permita que o pensamento de ninguém que está aqui se desvie, que não haja nenhuma intromissão do maligno para roubar essa semente, em nome de Jesus Cristo. Que vidas sejam transformadas pelo poder da Tua palavra. Guarda a nossa mente, nosso pensamento, nossos olhos. Não deixe, Deus, que nenhuma distração venha roubar a preciosa palavra do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. E ele respondeu: Sim, Senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram: o segundo. Declarou-lhes Jesus: Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes os precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditaste nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Amém? Jesus estava cumprindo a sua última semana de ministério nessa terra. Era a última semana. Em seguida Jesus seria preso e levado à cruz. E Jesus tem esse diálogo se dirigindo aos fariseus, aos doutores da lei, dentro do templo. Ele havia acabado de entrar no templo, expulsado os cambistas, derrubado as mesas, e ali ele entra em alguns assuntos, e aí ele conta essa parábola sobre esses 2 filhos, um pai que tinha 2 filhos, né? E essa parábola, amados, ela é muito simples, né? O entendimento dela é muito direto, né? O pai tinha 2 filhos, ele pede para que um filho fosse à sua vinha para o trabalho, e o filho diz: eu vou, mas não vai. E aí ele pede para o segundo filho a mesma coisa, o filho diz: eu não vou, e acaba indo. E aí ele pergunta àqueles que estavam ali: quem fez a vontade do Pai? Logicamente, quem fez a vontade do Pai foi o segundo filho, que acabou obedecendo. E essa palavra hoje ela fala sobre a obediência a Deus. Servir a Deus requer obediência, não apenas boas intenções. Muitas pessoas têm boas intenções, mas não obedecem. Elas ficam marcando data para mudar de vida. Quando começar o mês que vem, aí eu vou tomar um posicionamento. Até esse mês aqui eu vou continuar vivendo do jeito que eu estou. E o Espírito insistindo para você abandonar um pecado, tomar uma decisão, fazer alguma coisa. O Pai pedindo, a palavra falando ao coração, mas o filho lá não. Eu vou, mas não agora. É mais ou menos isso, trazendo assim para a gente hoje. Quantas vezes que o Senhor fala conosco pela palavra, e nós agimos como esse primeiro filho, que disse: eu vou, pode contar comigo, estou indo para a vinha trabalhar. Mas o pai mal dá as costas, né? E o filho já volta a fazer a sua vontade. Aqui, amados, está refletindo o conflito que existe entre fazer a vontade de Deus ou fazer a nossa própria vontade. Esse é o grande conflito que está expresso nessa parábola. Aquele primeiro filho, ele até fala da boca para fora que queria fazer a vontade de Deus,
Ele era como os fariseus, que observavam as leis, que iam para o templo, faziam os ritos, os cultos, mas aquilo era algo externo, era algo só para o homem ver, porque no interior deles, eles viviam no pecado, viviam da maneira como eles queriam, totalmente contrários à vontade de Deus. Era uma aparência externa, uma aparência de piedade. Esse primeiro filho tem mais ou menos isso, uma aparência de piedade, de obediência, mas na realidade ele era um filho rebelde. A carinha dele era uma carinha de ovelha, mas não era ovelha. Ele não obedecia, amados. Era cabrito, né? Dava cabeçada. Então a gente olha para a posição desse filho, né? Ele é um filho que vive de aparência, faz de conta que eu obedeço, né? A minha vontade sempre acaba prevalecendo. E de repente Deus está ali insistindo na vida de alguém em relação a uma mudança, a um posicionamento, a uma atitude. Deus está te mostrando, domingo a domingo a palavra vem, te cutuca, você tem que tomar uma posição e você vai adiando, vai enrolando, faz um propósito, faz uma campanha, mas continua fazendo do mesmo jeito, não obedece à vontade de Deus, a vontade que Deus já mostrou para a tua vida, qual é que Ele quer, e fica ali enrolando, né? Então essa é a postura desse primeiro filho. A atitude dele é de dizer para o pai que sim, mas o coração dele está sempre dizendo não. E aí a gente vai para o segundo filho, né? O segundo filho é aquele um que ele expressa, né? Ele fala a primeira palavra que vem na boca. Ó, vai trabalhar na vinha que precisa de você lá. Não vou, tem outra coisa para fazer. Mas aí ele para, ele pensa. O versículo diz que entristecido, né? Arrependido, versículo número 30. Mas este respondeu, não quero. Depois, arrependido. O original dessa palavra arrependido seria melhor traduzido para nós como entristecido, né? No grego dá o sentido de uma tristeza muito grande por ter desobedecido o pai, né? Puxa vida, meu pai pediu para eu ir lá na vinha, ele estava precisando que eu fosse lá, mas eu não fui, eu falei na cara dele que eu não ia. Agora eu estou aqui triste, porque por que eu fui responder assim para o meu pai? Meu pai é tão bom para mim, meu pai me cerca, me protege, me dá tudo, e eu respondi não para ele de novo. Aí, entristecido, ele toma a posição de obedecer. Aqui mostra a figura daquele que passou por um arrependimento, que reconheceu que estava errado em determinado momento da vida. O filho que caiu a ficha. O que eu estou fazendo? Eu tive coragem de falar não para o meu pai, sendo que o meu pai, ele é o meu provedor, ele é o meu protetor. Aí ele vai, ele reflete no tipo de vida que ele estava levando, ele reflete na maneira como ele responde, ele toma uma posição, ele toma uma atitude, aquilo que o outro não tomou. Ele vai para a vinha e faz o que o pai queria. E a resposta é muito simples. Qual dos dois fez a vontade do pai? O segundo, né? O pai aqui, amados, representa o próprio Deus, enquanto os dois filhos representam os dois tipos de pessoas que existem na humanidade. Ou nós nos encaixamos em um ou no outro. Não tem um terceiro filho, não tem um meio termo. Ou eu me coloco em submissão ao Deus que eu creio e obedeço, ou eu vou estar em rebeldia, fazendo de conta que eu obedeço, mas vivendo da minha maneira. É lógico que nós não vamos conseguir acertar em todos os aspectos da nossa vida, mas nós precisamos nos esforçar para no máximo possível atender à vontade de Deus. E a vontade de Deus está revelada na palavra de Deus. Cada vez que eu tomo conhecimento de um princípio da palavra de Deus, eu estou tomando conhecimento da vontade de Deus. Então eu preciso obedecer esse princípio da palavra de Deus. É simples, não tem complicação. Então você toma conhecimento do princípio da palavra de Deus, não adulterar. Aliás, não é só um princípio, é um mandamento. Mas vive naquela situação de adultério.
Você toma conhecimento de um princípio da palavra de Deus: suportai-vos uns aos outros. Mas vive arrumando encrenca com todo mundo, não suporta ninguém, não ajuda, não consegue ter um bom relacionamento porque impõe a vontade para todas as pessoas com quem tem relacionamento. Aí vem um outro princípio da palavra de Deus, né? Orai uns pelos outros, é um princípio. Palavra revelada, se eu praticar, vai gerar bênção na minha vida, mas eu não obedeço. Orar, quando eu for na igreja eu oro, a gente ora 5 minutinhos ali, tá bom. Não funciona, irmãos. Quando nós aprendemos um princípio da palavra de Deus, nós precisamos praticá-lo, senão nós estamos em rebeldia aberta à vontade de Deus. E a palavra de Deus, ela é cheia de princípios. Um dos princípios é conhecer a palavra de Deus. Quando nós desprezamos e não tomamos conhecimento da palavra de Deus, a gente deixa de ler, a gente não faz conta, nós estamos descumprindo o princípio da palavra de Deus. Nós estamos em desobediência aberta a Deus. Dízimos e ofertas também são um dos princípios da palavra de Deus. Quando nós temos o conhecimento do princípio e nós não praticamos, nós estamos em rebelião aberta à vontade de Deus. Mas não fica falando isso que fica pegando no pé. Mas é a palavra de Deus que fala. A palavra de Deus, ela vai ensinando todos os princípios, que se nós praticarmos fielmente, nós seremos abençoados. Nós não precisamos correr atrás das bênçãos. A prática dos princípios da palavra de Deus automaticamente geram bênçãos nas nossas vidas. Aquele segundo filho, ele obedeceu. Ele disse não à sua própria vontade, que era ficar de boa, e foi trabalhar na vinha do pai. Muitas vezes obedecer à vontade de Deus exige renúncia da nossa vontade. Eu sei que o estilo de vida que eu estou vivendo está errado. Eu tenho feito coisas que eu sei que estão erradas. Então eu preciso mudar. Deus não vai mudar por mim. Ninguém vai fazer isso por mim. É algo que depende da minha vontade própria. É igual perdoar, amados. Perdão, liberar perdão é um princípio que nós devemos praticar. A oração do Pai Nosso é clara. Ela diz assim: perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Um pouquinho adiante diz assim: porque o vosso Pai também não perdoará aquele a quem não perdoa. É um princípio claríssimo. Então, se eu retenho perdão, eu também não recebo o perdão de Deus. Se eu não consigo perdoar o meu irmão, cujo sangue de Jesus Cristo é o mesmo que cobriu os meus pecados, os meus defeitos, se eu não consigo perdoar o meu irmão, como eu poderia receber o perdão de Deus? O princípio da palavra impede que Deus me perdoe, se eu não consigo perdoar o meu irmão. Eu vou além, se eu não consigo perdoar o meu inimigo. Porque Jesus disse: amai os vossos inimigos. Eu estou descumprindo, eu estou fazendo como o primeiro filho, desobedecendo a vontade do Pai, desobedecendo a vontade de Deus. Então a questão é essa, até quando eu vou resistir à vontade de Deus? Até quando eu vou insistir em resistir à vontade de Deus? E aí entra um problema muito sério, que é a nossa consciência. Existe um ditado que diz que a consciência é a voz de Deus. Tem duas coisas que não são a voz de Deus, e dois ditados. Um fala: a voz do povo é a voz de Deus. Com certeza a voz do povo não é a voz de Deus. A voz do povo é a voz do povo. E a nossa consciência também não é a voz de Deus, porque é muito fácil eu me ajustar à minha consciência. É fácil. A consciência, amados, ela é uma faculdade humana. É algo que Deus inseriu no homem para ser usado. Igual a inteligência, igual ao livre-arbítrio. A consciência existe. E ela não pode ser cauterizada. Então, de repente, se eu sou o primeiro filho, eu não obedeço a Deus, e eu vou agindo de tal maneira que eu não sinto mais peso nenhum em desobedecer a vontade do Pai. Então, a nossa consciência, ela é uma espécie de uma luz vermelha que acende um sinal de alerta no nosso interior, mostrando que algo está errado. Então, quando você começa a ficar incomodado,
A consciência está mostrando que alguma coisa está errada no seu jeito de viver, que precisa ser mudado, precisa ser ajustado à vontade de Deus. E a consciência é algo que Deus instalou em nós, para nos ajudar, para nos guiar. É uma sirene que toca na nossa alma. Um autor disse isso. A sirene que toca na nossa alma sempre que nós transgredimos a vontade de Deus. Só o que acontece? Não se deve igualar a consciência com a voz de Deus. Entende? A voz de Deus é isso que o Senhor está falando aqui na palavra dele. Se eu pegar aquilo que o Senhor está falando na palavra dele e eu ajustar a minha consciência ao que o Senhor falou, eu vou ser corrigido. Mas se eu ajeitar a minha consciência para a minha vontade, vai chegar num ponto em que eu vou acreditar que a palavra de Deus é mentira. Quantos homens que escreveram a Bíblia? Quantos autores escreveram a Bíblia? Isso aí foi homem que escreveu. Quem garante que foi Deus que inspirou? Porque a consciência se tornou cauterizada e não consegue mais acreditar na palavra de Deus. A pessoa que pratica muitas vezes o mesmo pecado sem buscar arrependimento em Deus, aquele pecado vai fazendo de tal maneira parte da vida dela que não pesa mais na consciência. É terrível experimentar isso. Alguns domingos passados a gente colocou uma nota no boletim falando sobre isso. A prática constante de um pecado, sem se arrepender e achar que Deus vai fazer vista grossa. Mas todo mundo faz. Mas a cultura hoje é assim, todo mundo assiste, todo mundo vê. Isso é normal, é assim mesmo, Nos dias de hoje isso já não é mais pecado, amados, não existe. Deus não muda. A cultura muda, o costume muda, a política muda, tudo muda, mas a palavra de Deus não muda. E quando o Senhor diz que algo é pecado, ponto final. E aí a gente ajusta a consciência para que aquilo não pese mais na nossa vida. E aí corre o grande risco de cauterizar a consciência, de levar a vida de aparência, sabendo que há algo que está completamente fora da vontade de Deus e continua vivendo aquilo como se não fosse grande coisa. E o Senhor vai alertando, até que um dia a casa cai. Chega um determinado momento que acontece algo e não tem mais jeito de consertar. A casa caiu. E aí, como que fica? Aí vem o remorso, vem a dor, o arrependimento atrasado, o estrago já foi feito. Então a gente volta aqui para a nossa parábola e olha para a posição desses dois filhos. Muito melhor é obedecer, irmãos. Muito melhor é fazer a vontade do Pai. Paulo, escrevendo lá em Romanos capítulo 12, ele diz assim, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Romanos 12, 3. A vontade de Deus para a nossa vida é sempre melhor para a nossa vida. Ainda que no momento a gente não entenda por que Deus não me permitiu, por que deu errado, por que eu não consegui isso. Deus sabe por quê. A vontade dele é a melhor para a nossa vida. Então eu tenho que me submeter à vontade de Deus. A gente poderia ir muito além aqui, se nós começássemos a falar, por exemplo, de Saul, que desobedeceu a Deus em 2 ocasiões, e isso lhe custou muito. De Davi, que tinha um coração quebrantado, mas ainda assim conseguiu cometer um adultério terrível e levou ainda à morte, cometeu um homicídio. Graças a Deus ele se arrependeu. Mas não esqueça que a consequência da besteira que ele fez pesou o resto da vida na família dele inteira. Poderíamos falar também, como falamos no domingo passado, de Abraão e Isaac, que se submeteram à vontade de Deus. Abraão levando o filho para o sacrifício e o filho Isaac se entregando. E acima de tudo de Jesus, que obedeceu ao Pai em tudo. Poderíamos falar de Moisés, que sempre foi obediente a Deus,
Mas uma única vez que ele se irou e não fez do jeito que Deus falou que era para fazer. Deveria falar a rocha para a rocha verter água. E porque ele estava de cabeça quente, que o povo de Israel tinha deixado ele de cabeça quente, ele vai lá e fere a rocha com a vara. A água verteu, só que Deus falou: você perdeu a chance de engrandecer o meu nome com a atitude que você teve. Por causa disso você não vai entrar na terra que eu prometi. Moisés viu a terra de longe, mas não entrou. Hoje nós vivemos um tempo maravilhoso que se chama tempo da graça. O tempo que Deus vai dando tempo, vai sendo longânimo, paciente, deixando que a gente tenha um tempo para fazer a sua vontade, para se quebrantar. Hoje ninguém mais cai fulminado como Ananias e Safira, porque mentiram o valor. Mas olha a situação. Nós poderíamos ser punidos dessa maneira, mas Deus é longânimo, Deus é paciente. Então, quando o Senhor fala: tenha uma atitude de obediência à minha vontade, que você vai ser abençoado, acredite nisso de verdade. Se submeta à vontade de Deus. Comece a ajustar a sua vida àquilo que você sabe que é a vontade de Deus, e você vai ver a bênção que o Senhor tem para derramar sobre a sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Vamos nos colocar em pé. Deus seja louvado. Quero convidar o Ivan para estar orando, agradecendo a Deus pela palavra. Aí depois, no encerramento, tem lá um refrigerante, um bolo no salão social que você pode desfrutar antes de ir embora. Amém? Então vamos nos colocar todos em pé e agradecer a Deus. E também nesse momento orar pedindo a Deus um coração obediente, amados. Nós precisamos pedir para Deus nos dar um coração obediente, porque o nosso coração ele é teimoso, é duro. Então vamos pedir a Deus: me dá um coração obediente, me ensina a ser obediente, em nome de Jesus. Amém? Senhor meu Deus, Todo-Poderoso e Santo, nós entramos na Tua presença em ato de adoração, em ato de agradecimento, ó Deus Todo-Poderoso e vivo, pela oportunidade a qual o Senhor nos dá, ó Pai Altíssimo e Justo, de viver nessa época, na época da graça, Senhor Deus, na melhor época de se viver, Senhor Deus Todo-Poderoso e Santo. Deus Todo-Poderoso e vivo, nós agradecemos a oportunidade de estar na sua casa, de poder ouvir os teus conselhos, de poder cantar, Senhor Deus, louvores à tua pessoa, Senhor Jesus Altíssimo e Justo. Mas como, Senhor Deus, te adorar, ó Pai, se a nossa vida, Senhor Deus Todo-Poderoso e Santo, não for uma vida de louvor e de adoração a Ti, ó Deus Todo-Poderoso e vivo, Deus Todo-Poderoso e Santo, podemos cantar a Ti de boca para fora, mas de nosso profundo, Senhor Deus Todo-Poderoso e vivo. Então venha, Senhor Deus, nesse instante, nesse momento, Senhor Deus, fazer mudanças profundas em nossas vidas, fazer mudanças profundas no nosso ego, Senhor Deus Todo-Poderoso e vivo, fazer mudanças profundas, Senhor Deus, no interior, Pai, lá naquele lugarzinho onde só a Sua mão alcança, Senhor Deus Todo-Poderoso e vivo, naquele lugar, Senhor Deus, onde só o Seu dedo pode tocar, ó Deus, tirar toda mazela, toda rapina, Senhor Deus Todo-Poderoso e Santo, que muitas das vezes a gente vai até lá fora, Senhor Deus, cata tudo que não presta e traz para dentro da gente, mas que nesse momento o Senhor possa estar quebrando, Senhor Deus Todo-Poderoso e vivo, quebrando esse coração duro que muitas das vezes bate em nosso peito, esse coração ensinado, Senhor Deus Todo-Poderoso e vivo, que o Senhor possa estar nos limpando, que o Senhor possa, Senhor Jesus Altíssimo, restaurar, Senhor Deus, o templo, Senhor Deus Todo-Poderoso e Santo, que bate em nosso peito, Senhor Jesus Altíssimo, restaurar, Senhor Deus Todo-Poderoso e vivo, a nossa consciência, Senhor Deus Todo-Poderoso e Santo, e poder, Senhor Deus, olhar para trás, sim, olhar para trás, Senhor Deus, e tirar, Senhor Deus, proveito daquela situação onde o Senhor Jesus Altíssimo, nos tirou com braços fortes, Deus Todo-Poderoso e Santo, que a nossa consciência, Senhor Deus Todo-Poderoso e Santo, venha a ser restaurada, que a nossa vida, Senhor Deus Todo-Poderoso e Santo, venha a ser restaurada, que a nossa íntima comunhão contigo, a nossa amizade, Senhor Deus Todo-Poderoso e Santo, ao qual o Senhor deu ao Teu Filho, Senhor Deus, para restaurar a nossa amizade, Senhor Deus, venha estar intacta, Senhor Deus Todo-Poderoso e Santo, perdoa os nossos pecados que são muitos diante de Ti, Senhor Deus, nos livra, Senhor Deus Todo-Poderoso e Santo, de nós mesmos, porque o nosso maior inimigo, Pai, não é o Teu inimigo, não é o mundo, mas é o nosso interior, ó Deus Todo-Poderoso e Santo. Senhor Deus Todo-Poderoso e Santo, perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados, Senhor Deus,
dar uma noite, Senhor Deus, de paz e tranquilidade, e tudo, Senhor Deus, que foi pregado, tudo que foi falado, venha fazer parte da nossa vida. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia, glória a Deus. Amém. Vamos levantar as nossas mãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo permaneçam conosco. Amém. E aleluia. Abrace quem está ao seu lado.